aula do nosso tema, escatologia nos evangelhos e nas cartas sem o Apocalipse. Ou seja, nós estamos estudando as últimas coisas sem necessariamente abrir a nossa Bíblia no livro do Apocalipse. E fica um fato para nós, irmãos. Deus tem nos preparado para o futuro e nós precisamos estar preparados para o futuro. Só para uma retrospectiva breve, só escutem para vocês verem quantas coisas nós já falamos. Eu fiz com vocês uma introdução mostrando o quanto o fim é importante. Nós falamos sobre como Jesus Cristo ele une as profecias do Antigo Testamento e Novo Testamento. Nós observamos também que o ensino do fim ele está presente nos Salmos, nos Profetas, em todo o Antigo Testamento, o fim é anunciado. Nós observamos também que Jesus Cristo, sendo o Messias, tem uma grande implicação para o fim, porque o Antigo Testamento, há milhares de anos, anunciava a vinda do ungido de Deus, que significa Messias ou Cristo. E Jesus Cristo já veio, ele é o Cristo, e ele veio trazendo o reino de Deus. Na prática, irmãos, o reino de Deus já está entre nós. Ele não é pleno ainda. O reino de Deus ele não é o governo total e máximo do universo, mas o reino de Deus já está aqui. Nós vimos na nossa quinta aula que Jesus Cristo deu um foco na eternidade, que ele nos ensinou que a eternidade tem um lado positivo, que é o céu, e que tem um aspecto negativo, que é o inferno. Nós vimos na aula 7 que existem dois destinos para o homem, que nem todos os homens vão para o mesmo lugar, porque tem dois destinos para a humanidade. Vimos na aula 8 que existe um tempo de oportunidade para que todos os homens escolham e sejam conduzidos por Deus ao caminho da vida. Nós vimos na aula 9 a respeito do retorno de Jesus. Nós vimos na aula 10, 11 esse mesmo assunto. Nós vimos na aula 12 esse mesmo assunto. Nós vimos na aula 13 esse mesmo assunto. E depois, na aula 13 e 14, nós vimos os sinais que apontam a vinda de Jesus Cristo. Resumindo, irmãos, vocês devem estar pensando, nossa, onde nós vamos chegar com isso, né? Digo a vocês, irmãos, que Deus sempre teve um plano sobre todas as coisas. E o fato de que Deus tem um plano para todas as coisas fica expresso em uma palavrinha grega que é muito legal. A palavra se chama kairos. A palavra kairos, ela é diferente da palavra cronos. A palavra cronos é a palavra tempo, onde a gente tem cronômetro, ordem cronológica, fala a respeito do tempo, da perspectiva de hora. O mundo ele é conduzido pelo cronos, pelo relógio, pela hora. Mas Deus, ele tem o controle. E Deus, ele não controla apenas o tempo. Deus tem o seu tempo preparado. Deus tem o seu tempo planejado, onde com todos os preparativos, ele executa cada coisa no tempo certo. Ou seja, se o cronos é o tempo, o relógio, nós observamos que o kairos é a ocasião preparada, o tempo oportuno, aquele momento que Deus preparou para si, que necessariamente não depende do relógio. A palavra de Deus diz em Gálatas capítulo 4, que Deus, ele vê que o homem vem vivendo debaixo do jugo da lei e debaixo do peso da condenação, sem esperança. O homem vem vivendo sem alguma perspectiva para o futuro. Mas como mesmo Paulo diz em Gálatas capítulo 4, quando veio a plenitude do tempo, quando o kairos de Deus, o tempo preparado chegou, o Filho de Deus veio a essa terra para salvar os homens. Um fato claro, irmãos, é toda a criação, todo o universo está debaixo do governo de Deus e Deus tem tudo bem preparado para nós. O passado está no controle de Deus, o presente está no controle de Deus e certamente o futuro está sob o controle de Deus. Por mais que a corrupção, que a maldade, que o diabo, que os anticristos, que o anticristo venha, Deus ele nunca perdeu o controle, porque o diabo não é um arqui-inimigo de Deus, capaz de derrotá-lo eventualmente. A palavra de Deus diz que Deus tem o controle de todas as coisas. E para essa aula, irmãos, eu quero mostrar para vocês
a respeito da nossa reunião com Cristo. Nós falamos sobre a vinda de Jesus, falamos sobre os sinais da vinda de Jesus, e agora então vem uma pergunta: já que ele vem, como será a ocasião em que nós cristãos nos uniremos com Cristo? Como isso sucederá? É uma pergunta importante, irmãos. Como os filhos de Deus serão unidos a esse Cristo nessa ocasião tão preciosa? Vamos responder essa pergunta? Tentar respondê-la hoje provavelmente não será suficiente, mas a gente tem tempo, né? Até que Cristo volte, tempo está dado para nós. Vamos orar, irmãos? Querido Deus, eu glorifico o teu nome, glorifico pela palavra que é a verdade, e a minha oração, ó Deus, é para que o Senhor nos dê total compreensão das Escrituras. Nós precisamos, Deus, ouvir a tua voz, precisamos absorver o conhecimento, e eu te peço nesse momento, Pai, abre o nosso entendimento, ensina-nos, Deus, a respeito da palavra preciosa. Eu creio, Deus, que nós cristãos vivemos com grandes expectativas que nos são dadas pela própria palavra. E nesse momento eu te peço, Deus, enche a nossa mente e o nosso coração dessa aprendizagem e que ela seja uma ferramenta do Senhor para o nosso preparo, para a nossa santificação, para a nossa perseverança, e que o conhecimento possa nos conduzir na direção correta para a tua honra e glória. Essa, Pai, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 24. Nós vamos observar, irmãos, a partir do versículo 29, tá bom? Mateus, capítulo 24, nós vamos observar o versículo 29 em diante. Mateus, capítulo 24, versículo 29. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 29, nós vamos até o versículo 31. E nós estamos observando aqui, irmãos, a respeito da vinda de Cristo e como sucederá a nossa reunião com Cristo. Mateus 24, 29, a palavra diz: logo em seguida, à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma até a outra extremidade dos céus. Irmãos, observe como essa palavra é muito importante. Jesus Cristo diz que, à medida em que os anos passam, nós precisamos estar preparados, porque haverá períodos de grande tribulação. Tribulação de ordem física, de ordem natural, não apenas o homem, mas o cosmos, o universo inteiro, passarão por calamidades, passarão por crises e passarão por problemas de desordem. Hoje mesmo, a gente liga a televisão de manhã e teve mais um pequeno tsunami na Indonésia. Pequeno tsunami que já matou dezenas de pessoas, que há anos atrás matou mais de 100 mil pessoas. Tem havido calamidades de todas as formas e certamente, irmãos, todas as atrocidades que nós vemos de ordem humana, de ordem natural e na natureza, nos céus, na criação, certamente tudo isso se enquadra. E Jesus vai dizendo, logo em seguida, a calamidade que a humanidade vai presenciar, aparecerá no céu um sinal que identifica que Jesus Cristo está vindo. Jesus Cristo diz que ele virá e que haverá uma manifestação nos céus, ou seja, em uma região visível, onde os povos da terra serão capazes de olhar, eles poderão contemplar e eles certamente irão se lamentar
porque rejeitaram esse Jesus. A palavra fala que essa segunda vinda de Cristo será uma vinda gloriosa, será uma vinda para reinar, uma vinda de glória, uma vinda cercada de poder. E no versículo 31 a palavra fala: e nessa ocasião em que Jesus vier, ele vai enviar os seus anjos e eles vão reunir os escolhidos de uma até a outra extremidade dos céus. Eis aqui, irmãos, um aspecto que eu quero chamar a atenção para essa nossa sequência do estudo. Na ocasião em que Jesus Cristo vier, nós sabemos que sinais apontam essa chegada. Sinais apontam a chegada de Jesus. E quando Jesus chegar, irmãos, a grande questão é: ele será contemplado pelos povos. Jesus será alvo de grande alegria por parte de pessoas preparadas, alvo de grande frustração por aqueles que não estão preparados. E ele diz que na ocasião da sua vinda, ele enviará os seus anjos que vão agrupar, que vão reunir os seus escolhidos espalhados por toda a terra. A palavra reunião, irmãos, ela significa aquilo que é óbvio, significa agrupar, coletar, significa reunir como forma de realizar um projeto pretendido com antecedência. Quando a palavra de Deus fala que Jesus Cristo enviará os seus anjos para reunir os seus escolhidos, Jesus Cristo nada mais, irmãos, está dizendo que quando ele vier, todos aqueles que são seus, que estavam preparados para o resgate, todos aqueles que são posse de Jesus, serão reunidos. Então, naquela ocasião, será consumado um plano que Jesus Cristo tem em relação aos seus filhos. Um fato é claro, irmãos. Jesus Cristo, ele nos prometeu um novo encontro. Jesus Cristo, ele nos prometeu uma ocasião em que definitivamente nós estaremos com ele. Jesus Cristo, ele prometeu que voltaria e ele prometeu que na ocasião da sua vinda, todos aqueles que são seus escolhidos serão então agrupados. Vocês poderiam perguntar: pastor, quem são os escolhidos? São aqueles, irmãos, que, ouvindo a pregação do Evangelho, impulsionados pela graça, depositaram sua fé em Jesus e são parte agora do povo de Deus. Esses são os escolhidos, aquele povo que cumpre a exigência de Deus, que é a fé, aquele povo seleto que creu em Cristo e que é chamado parte e propriedade de Deus pelo arrependimento e pela fé, quando ouviram o Evangelho e foram certamente atraídos por Deus pela sua maravilhosa graça. Graças, se não fosse ela, certamente não chegaríamos a Deus nos nossos esforços. Então, irmãos, os escolhidos são todos aqueles que creem em Jesus. E eu abro um parêntese. Quando nós falamos de escolhidos, logo vem na nossa mente aquela pergunta totalmente sem pé nem cabeça: será que eu sou escolhido mesmo? Será que fulano é escolhido? Irmãos, isso não é pergunta que se faz biblicamente. Na verdade, nós não teremos condições de discernir quem é e quem não é. A única coisa que eu sei é: Deus conhece os seus escolhidos. E Ele deixa claro para nós que os seus escolhidos são aqueles que têm fé vinda de um coração arrependido. Então, se nós conhecemos alguém que tem arrependimento dos seus pecados e que depositou a sua fé em Cristo, eu logo vou dizer que ela é uma escolhida de Deus, ao contrário de imaginar que ela pode não ser. Então, a palavra fala: aquele que crê é de Deus, é parte do povo escolhido. E Jesus Cristo diz que na ocasião da sua vinda, todos aqueles que são seus, os seus escolhidos, o seu povo preparado, ele será reunido, agrupado para cumprir um plano que Jesus Cristo tem. Preste atenção, irmãos, que existe aqui um aspecto intencional nisso. Não é um ajuntamento ocasional como esse. Não é, por exemplo, como o ajuntamento que ocorre por acaso quando um grupo de pessoas se encontra na rua.
quando eu, por um acaso, encontro o Fernando, o Adilson ao mesmo tempo, o Adolfo, o irmão Wilson. Não é uma coisa assim que acontece esporadicamente e por força do acaso. Muito pelo contrário. O aspecto da palavra grega epissunago, que é a palavra reunir, agrupar, mostra uma coisa intencional. O Adilson leu aqui na primeira parte da escola bíblica o texto de Mateus 23:37. Ele fala exatamente isso. Jesus Cristo olha para Jerusalém e Jesus Cristo fala: Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir vocês debaixo das minhas asas, como uma galinha agrupa seus pintinhos. O que a galinha faz com os pintinhos, irmãos, é um ajuntamento intencional. Ela traz todos eles para baixo das suas asas para protegê-los ali. E Jesus Cristo fala que ele queria fazer a mesma coisa com o povo judeu, um ajuntamento intencional. A palavra do texto que o Adilson leu é também a palavra epsunago, a mesma coisa, a palavra que define um ajuntamento intencional. Onde isso interfere para nós, irmãos? Se Jesus Cristo ele tem uma ação intencional de agrupar os seus filhos, significa que ele já tinha esse plano previamente. Significa, irmãos, que Jesus já tinha um plano prévio, não só de formar um povo, mas de manter esse povo unido e agrupado de maneira permanente. E é aí onde fica um grande consolo para nós cristãos. Há muita gente que pode supor que seguir a Jesus Cristo significaria ser parte de alguma coisa desordenada, porque, infelizmente, irmãos, as instituições religiosas são desordenadas. A Batista Livre, ela tem desordem. As igrejas têm desordem. O ser humano, de alguma forma, ele é parte de instituições que, pela sua simples participação nelas, já torna essas instituições desorganizadas. Então, nós imaginamos assim: tudo bem, a igreja é uma grande bagunça, o povo morre, o povo parece não ter orientação, o povo parece um monte de ovelhas sem pastor, a igreja de Deus faz um monte de coisa e Deus não atua, Deus não repreende. Parece então que está tudo solto, que Jesus Cristo veio aqui, morreu na cruz, ele falou: eu vou formar uma igreja, um povo em torno de mim, e pronto. E parece então que agora está tudo solto, que Jesus jogou uma ideia lá na grila, todo mundo pegou e agora falou: bem, vamos seguir esse negócio agora. E que está tudo solto, assim, tudo solto, tudo relaxado. Irmãos, de maneira nenhuma. Jesus Cristo não veio em vão, Jesus não morreu em vão, e tampouco Jesus constituiu um povo em vão. E quando ele voltar, nós vamos poder ver claramente o propósito da existência da igreja, pensando a respeito do futuro. A igreja tem um propósito hoje, manifestar o Evangelho de Jesus. Mas quando ele voltar, nós veremos que nós não fomos transformados em povo por acaso. E nesse momento, irmãos, surge então essa pergunta: já que nós vamos ser reunidos, já que Jesus prometeu, já que é um ajuntamento intencional, como isso acontecerá? Como esse ajuntamento acontecerá? Primeira coisa importante, em Mateus capítulo 24, versículo 31, vamos ler mais uma vez? Tia Elson, lê para nós, por favor. 24, 31. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Duas coisas aqui, irmãos, que trazem detalhes para nós. Primeira coisa, a reunião dos escolhidos se dará com a participação dos anjos. O próprio Cristo apresenta um detalhe: ele enviará os seus anjos e os seus anjos participarão desse processo. Talvez possa parecer assim: será que cada anjo vai ter que ir lá e tirar a Elza de onde ela estiver, a Neise de onde ela estiver, o fulano de onde ele estiver? Eu não sei. O que a palavra de Deus fala é que, na ocasião do retorno de Cristo, a reunião dos cristãos, ela se dará com a participação dos anjos.
Você se lembra, irmãos, da parábola do joio e do trigo? Jesus Cristo falou alguma coisa semelhante ali. Jesus Cristo fala que na consumação dos séculos, quando Ele estiver para vir, os anjos de Deus, à semelhança de semeadores, de segadores, de ceifadores, eles virão e eles ceifarão o povo de Deus, e eles afastarão o povo de Deus daqueles que não são povo de Deus, e os conduzirá ao reino eterno de Cristo. Jesus Cristo, naquela parábola, ele fala que os anjos participarão desse grande dia, em que os escolhidos serão ajuntados. E Jesus aqui, em Mateus 24, fala a mesma coisa. Os anjos terão participação nessa grande reunião. Versículo 31 também dá um segundo detalhe. Ele fala que a reunião será em todos os cantos do universo. A palavra, irmãos, 4 cantos, de uma à outra extremidade do céu, dá para nós aquela ideia de que não é apenas na terra, mas onde os escolhidos estiverem na criação de Deus, dali eles serão agrupados. De todos os lugares, de todos os povos, certamente aqui englobam vivos e mortos, todos serão agrupados para esse grande dia, para essa grande ocasião. 2 sinais aqui Jesus Cristo apresenta. Na vinda de Jesus Cristo, nós observamos que o agrupamento dos santos, ele se dará com 2 características. A primeira delas, os anjos tomarão partido e certamente pessoas em toda a criação de Deus serão trazidas para esse grande momento. 2 detalhes até aqui. Vamos para João capítulo 14, quero mostrar mais detalhes. João 14, nós vamos ver os 3 primeiros versículos. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 a 3, nós vamos observar que Jesus apresenta mais um detalhe importante. Repito o que tenho mostrado para vocês a respeito da reunião dos crentes com Cristo e mostrando como será na prática esse grande evento. João, capítulo 14, versículos 1 a 3. Vamos dar continuidade, Adilson? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou sejais vós também. Um detalhe importante, valeu, até o 3. Aqui tem um aspecto importante. Jesus Cristo, ele ainda não voltou, porque ainda há algo em andamento, algo em curso, algo preparado, algo a ser preparado. Jesus Cristo fala: estou indo para o Pai, estou indo preparar-vos lugar, e quando eu for e tudo estiver pronto, preparado, quando chegar o dia ideal, o momento oportuno, eu então voltarei para vocês. Nós vimos, irmãos, que os anjos participarão. Pessoas serão reunidas de todos os lugares da terra. E nós observamos aqui que essa ocasião ainda não chegou, porque Deus ainda está esperando a ocasião oportuna. A ocasião oportuna certamente ainda não chegou. E vem aí então o fato de que Jesus ainda não veio por isso. Ainda não chegou o tempo preparado. Porque Cristo fala: quando tudo estiver pronto, quando chegar o momento exato, a ocasião específica, eu então vou voltar. Significaria dizer, irmãos, que Deus ainda tem planos para que isso não aconteça. Alguém pergunta: pastor, que planos poderiam ser esses? Logo vem à minha mente a palavra de 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 6 em diante, especialmente o 8. A palavra fala que Deus não retarda a sua promessa, como alguns podem imaginar que ela é demorada. Deus, ele não se limita ao nosso tempo, mas a palavra fala que Deus é paciente, ele está dando tempo aos homens para que os homens se arrependam, porque Deus não quer que nenhum homem tenha que ir para a destruição eterna.
Então, na prática, irmãos, poderíamos imaginar que essa demora no retorno de Jesus deve-se também ao fato de que Deus está dando tempo para que as pessoas se arrependam e para que elas se tornem também parte do povo escolhido, do povo eleito dele. 3 aspectos até aqui. Os anjos participam. Pessoas serão escolhidas, serão reunidas de todas as partes da criação, de uma até a outra extremidade dos céus. Esse evento ainda não chegou, porque ainda não estamos na ocasião preparada, no tempo pré-determinado por Deus. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. O texto fala assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Observem aqui, irmãos, que nós teremos mais alguns detalhes sobre essa ocasião. Os anjos participam, pessoas serão agrupadas de todas as partes, ainda não chegou o tempo preparado. Paulo nos dá algumas ideias bem legais. A primeira delas, a respeito do futuro, irmãos, não cabe entre nós desesperança. Entre a comunidade de Deus, entre a comunidade religiosa, não há espaço para a desesperança. De alguma forma, as pessoas da cidade de Tessalônica, elas estavam passando por um momento estranho. Alguns estavam sem esperança a respeito dos que estavam dormindo, dos que estavam mortos. E Paulo fala: cristãos, com respeito a esses que dormiram na morte, esperando a ressurreição dos mortos, não pode haver desesperança a respeito deles. Irmãos, nós que somos povo de Deus, nós precisamos encarar a morte, não com aquele ar assim melodramático do tipo, nossa, foi para um abismo do qual jamais sairá. Bem, é óbvio que nós sabemos que há pessoas que estão indo em uma direção destrutiva. E depois, irmãos, em outra ocasião, vou tomar um tempinho de compartilhar com vocês uma constatação que fiz nesses estudos dessa semana. Daniel estava lá em casa e ele é prova de que fiquei muito deslumbrado quando estava fazendo uns estudos em casa. Esse estudo que eu trago para vocês, irmãos, ele é um estudo que não se baseia em livro. Não é um estudo do tipo, o pastor Tiago vai lá, pega um livro e ele só reproduz o que outro livro diz. Muito pelo contrário. A minha ideia como professor é de fazer o quê? É de abrir o texto original, o texto grego, o texto bíblico principal e extrair dele aquilo que é essencial, extrair dele as riquezas. E eu constatei umas 3 coisas a respeito dos que dormem, dos que morrem, dos que perecem, que me deixou um tanto embasbacado. Vou deixar isso em suspenso, né? Mas estudando, dá para observar o uso de algumas palavras específicas em contextos específicos que são interessantíssimos e me trazem uma luz interessante a respeito desses que dormem em contraste com aqueles que de fato perecem. Depois vou compartilhar, mas observem que quando Paulo fala desse aspecto envolvendo os que dormem, não é uma palavra por acaso, irmãos. E de alguma maneira, quando nós olhamos para essa classe de pessoas, a expectativa que nós temos é que um cristão, quando ele morre, a imagem que fica que não é que ele está indo para um lugar assim, sem retorno, não é uma coisa sem esperança, não é para ser um evento, uma ocasião onde a gente fica hiper frustrado, porque a esperança que a gente tem é
É como alguém que dormiu aguardando o rápido acordar e despertar daquele estado, que seria a ressurreição dos mortos. Por favor, irmãos, não estou dizendo que o morto dorme ou que não dorme, não estou entrando nem nesse aspecto. Só estou dizendo que é como se fosse isso. Para mim, a morte do santo seria como quando a Samira deita na cama para dormir, e eu logo imagino que logo ela vai despertar para estar comigo de novo. E para o cristão, é assim que deveria ser. Para os Tessalonicenses, não estava acontecendo isso, e Paulo fala: cristãos, eu estou escrevendo para dizer, não se frustrem como se não houvesse esperança. A respeito da nossa reunião com Cristo, irmãos, não cabe desesperança. E Paulo continuaria dizendo, ele fala no versículo 15, nós nos declaramos isso por palavra que não é nossa, é de Cristo. Nós os vivos, os que ficarmos até o retorno do Senhor, nós não precederemos os que dormem. Eis aqui, irmãos, o quinto aspecto importante. Nós que estamos vivos e que estaremos vivos na ocasião do retorno de Jesus, nós não seremos agrupados com Cristo antes daqueles que estão dormindo, daqueles que morreram. Paulo dá esse aspecto também nesse ensino. Os mortos serão agrupados e ajuntados com Cristo antes de nós. E fala então no versículo 16, que eles serão ressuscitados. Na ocasião da vinda de Cristo, os anjos participarão do agrupamento dos escolhidos. Isso acontecerá em toda a criação de Deus. Ainda não chegou o tempo oportuno. Não cabe desesperança entre nós. E os mortos, eles serão ressuscitados antes que nós sejamos arrebatados. Versículo 16 fala, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O que isso significa para nós, irmãos? Na ocasião em que Cristo se manifestar nos céus, com aquele sinal que nos é prometido, os que morreram em Cristo serão ressuscitados e com corpos transformados serão agrupados com Cristo. Os mortos primeiro. Versículo 17 fala, depois, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele nos céus, entre nuvens, para o encontro do Senhor, para estarmos permanentemente com Ele. Vejam então, irmãos, mais detalhe interessante. Na ocasião da vinda de Cristo e da nossa reunião com Ele, os mortos serão ressuscitados primeiro, e depois nós, os vivos, seremos então arrebatados e assim agrupados com Cristo nos céus. Tem uma palavra interessante aqui no capítulo 4, versículo 17, quando fala, irmãos, que os mortos serão ressuscitados e os vivos serão arrebatados para encontrarem o Senhor nos céus, para estar com Ele. Quando fala sobre a palavra encontrar, ela pode ter sido usada por acaso ou não, mas a palavra que é usada aqui, ela apresenta aquela ideia de um cortejo, uma espécie de pessoa ou grupo de pessoas indo até um oficial para encontrá-lo. Livro de Atos, capítulo 28, versículo 15, fala que quando Paulo estava entrando na cidade de Roma, os irmãos saíram ao encontro de Paulo, e assim então eles voltaram, deram continuidade e entraram na cidade até o destino de Paulo. Uma espécie de encontro com o oficial, com o soberano, para recebê-lo, uma espécie de encontro que vai até aquela nobre pessoa. Paulo diz a mesma coisa. Jesus Cristo está vindo, e todos aqueles que são seus escolhidos vão ser conduzidos até Ele nos ares, numa espécie de cortejo, para recebê-lo, para assim irem para o destino que Ele pretendeu. Nada na Bíblia é escrito por acaso, irmãos. E de fato, o ajuntamento, a reunião dos escolhidos, apresenta-nos esse aspecto. Os mortos ressuscitados, os vivos arrebatados,
conduzidos ao encontro do Senhor nos ares, para assim estarmos com Ele em caráter permanente. Jesus Cristo veio, irmãos. Ele constituiu um grupo que se chama Igreja. Ele nos deixou por um breve tempo, com a promessa de que nós não estaríamos sozinhos. E nós não estamos sozinhos, porque a palavra fala, em João capítulo 14, versículo 16 em diante, que Ele nos deixou Consolador, que não nos deixa órfãos. Mas Ele disse: deixo-vos por um pouco de tempo, mas eu volto para vocês. A promessa de Cristo é: eu deixo-vos por um pouco de tempo, e eu volto para vocês. E Ele prometeu que viria para juntar todos aqueles que são seus, para um encontro nos ares, para que estejamos com Ele para todo sempre. Os anjos participam. Esse agrupamento, ele se dará nos 4 cantos da terra. Todos os escolhidos, mortos e vivos, serão agrupados. Nós observamos que ainda não chegou a ocasião preparada, por isso Cristo não veio. Não cabe desesperança, irmãos. Os mortos ressuscitarão primeiro, depois os vivos serão arrebatados para esse grande encontro com Cristo nos ares. Sim, pode fazer uma pergunta. A pessoa que morre, então, quando ela morre, um cristão que morre hoje, ele não vai ter encontro com Deus ainda. Vai precisar esse dia e vai reunir todo mundo. Para onde vai? Você está entendendo? Sim. Neise, essa pergunta é uma pergunta que ela não tem uma resposta definitiva. Tem algumas coisas. A pergunta da Neise, irmãos, é: a pessoa que morreu, o cristão, ele já vai para junto do Senhor ou não? Provavelmente alguém vai levantar o dedo e vai falar: pastor, e a alegoria do rico e Lázaro? Né? Pode ser uma história real, pode ser uma ilustração. Provavelmente Jesus queria ensinar alguma coisa ali, mas dá a ideia, né? O rico morreu, foi para o inferno, o Lázaro, o pobre, morreu, foi para o seio de Abraão, estava consolado. Paulo, em Filipenses, capítulo 1, ele vai dizer no versículo 28, que ele fica de coração dividido. Uma parte dele gostaria de estar aqui com o povo de Deus e trabalhar, outra gostaria de passar pela morte e estar com Cristo, que é infinitamente melhor. É um aspecto. Na palavra de Deus, irmãos, tem alguns sinais curiosos, onde parece que os cristãos tinham a expectativa de que no ato da morte estariam já em um lugar de consolo. Mas isso não era o pensamento básico da comunidade judaica. Na verdade, eles nem tinham uma definição clara. Para eles era: a pessoa morre, o morto vai para o lugar dos mortos, até que venha a ressurreição dos mortos. Então, essa era a expectativa. Mas aí tem a contrapartida. Jesus Cristo fala com o cara que foi crucificado com ele. Ele fala: hoje você vai estar comigo no paraíso. De fato, irmãos, porque, irmãos, é o seguinte, todas as perguntas são interessantes. Mas o que eu quero dizer para vocês? Não há um martelo batido. Fala assim, e quando eu falo martelo batido, não estou falando de opinião de homem, estou falando bíblico, tá? Não tem papo de martelo batido, assim, no que alguém disse, bíblico. A palavra de Deus fala aqui: os mortos estão aguardando a ressurreição. Isso porque, no contexto bíblico, quando vocês estudam o texto bíblico, vocês vão perceber que a expectativa que gira em torno do texto bíblico é de Davi, é de Salomão, é dos apóstolos, é da comunidade, que a ressurreição será a ocasião que destinará as pessoas para a vida ou para a morte. É como se eles dissessem assim: eu não estou preocupado para onde irei, eu estou com Cristo, Ele me levará para onde bem quiser. O que eu posso esperar é a ressurreição dos mortos. Mas a alegoria, ou parábola, ou história do rico e Lázaro, ela pode significar alguma coisa. As palavras de Paulo podem significar, certamente significam alguma coisa. E a palavra de Jesus para o ladrão, ela certamente significa alguma coisa. Porque, irmão, isso, quando eu leio aquela passagem hoje mesmo, é hoje mesmo.
1 Coríntios capítulo 15. Nós vamos apenas ler, tá bom? Nosso tempo vai encerrar, mas eu gostaria apenas de ler e deixar você com esse texto na mente. E semana que vem nós vamos estudá-lo aqui. 1 Coríntios, capítulo 15, nós vamos começar no versículo 35. Mas em casa você poderia ler todo o capítulo. Eu mesmo vou lendo, irmãos, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 35, a palavra de Deus diz assim: Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo eles vêm? Insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestes e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, outra das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita-se corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, falando de Cristo, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois, o espiritual, falando da obra espiritual que Cristo opera. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Alusão a Cristo. Como foi? Está falando alusão a Cristo e certamente a nós, com o corpo semelhante ao dele depois da morte. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Isto afirmo, irmãos: carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis o que vos digo: é mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Esse texto ensina muita coisa, ele fala desse grande processo. Semana que vem continuaremos.